Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de vacinas com a nossa convidada, a enfermeira Gisele Scátola. Gisele, é um grande prazer te receber aqui no programa novamente, né? Prazer é meu, doutor, eu que agradeço. E vamos falar um pouquinho a respeito de vacinas, mas antes eu gostaria que você falasse também um pouco a respeito do teu trabalho. Pode ser, Gisele? Pode, claro. Eu atualmente estou trabalhando na Prefeitura, na Secretaria de Saúde, né? Sou como responsável técnica da imunização. Então a gente trabalha aí dando suporte, principalmente para os profissionais que estão nas salas de vacina. Né? No município hoje a gente tem em torno de 15 salas e... Olha só, muito bom, hein? A gente está dando esse suporte, trazendo tudo que o Ministério, né, repassa para a população em termos de vacina, e é isso um pouquinho do nosso trabalho lá. Então, vamos explicar um pouquinho, né, para os nossos telespectadores a respeito das vacinações, das campanhas, isso, né? As vacinas são importantes. Gisele, vamos explicar um pouquinho então o que vem a ser vacinas, antes da gente entrar mais, né, adiantar o assunto. Tá, as vacinas elas são alguns produtos biológicos, né, que são constituídos por micro-organismos, ou bactérias ou vírus. Só que essas bactérias e vírus, elas normalmente são enfraquecidas ou são mortas, né, que a gente chama de vacinas atenuadas e vacinas inativadas. Elas têm a capacidade de, vamos falar assim, estimular o sistema imunológico, né, o sistema de defesa, da pessoa, né, porque é uma bactéria específica que causa uma determinada doença. Só que essa bactéria, ela foi atenuada, ela foi enfraquecida por um meio químico ou físico, e ela não é capaz de desenvolver a doença, mas é capaz de fazer com que o ser humano desenvolva células de defesa específicas para aquele tipo de doença, tipo de doença, né? Então, como eu falei, a gente tem, normalmente as vacinas elas são ou inativadas ou atenuadas. As atenuadas é a bactéria ou o vírus vivo que ele foi enfraquecido. Então, ele não é capaz de causar a doença, mas ele consegue fazer a produção de anticorpos, de células de defesa. As vacinas inativadas, elas são os vírus ou as bactérias mortas, ou pedaços, fragmentos dessas bactérias, né? Então é um pedacinho daquele vírus que foi picadinho, foi colocado dentro da vacina e vai ter o mesmo efeito, vai fazer com que o organismo produza um anticorpo específico para aquela doença e a pessoa fica protegida. Então, só para explicar, né, para os nossos telespectadores, tanto com as bactérias mortas ou as vivas, nenhuma das duas causa prejuízo nenhum para o organismo. Não. Pelo contrário, cada uma tem uma finalidade diferente, não é isso, Gisele? Elas todas, tanto a viva ou a morta, né, atenuada ou a inativada, ela é capaz de produzir somente a proteção para o indivíduo. Ela não é capaz de desenvolver a doença propriamente dita. E a gente escuta muito, principalmente as pessoas que tomam a vacina da gripe, da influenza. Tomei vacina da gripe e fiquei doente. Isso a gente escuta todo dia, né, Gisele? Sempre. Com certeza. E não é por conta da vacina, né? A gente tem centenas de vírus que causam a gripe e a vacina propriamente dita tem apenas 3, essa vacina que é oferecida, né? 3 tipos de vírus que na verdade vai te proteger contra complicações da gripe. Você pode ter a gripe normalmente, mas você não vai digamos assim, mais suave, mais brando, né? Isso, porque como eu falei para o senhor, a gente tem vários tipos de vírus que causam. Então, às vezes, quando a pessoa toma uma vacina, normalmente com todos os tipos, né? É a coincidência, né? Que a gente fala relação causal. A pessoa tomou a vacina no momento em que ela estava com o vírus incubado. E aí ela desenvolve a gripe, ela acha que é culpa da vacina, mas não é. Alguém tem que ser culpado, né, Gisele? E mas sempre a gente ouve mesmo, né? Pessoal, tomei vacina e fiquei com gripe, né? Fiquei com a gripe, né? Porque como a vacina ela é oferecida normalmente no período do outono e inverno, no caso da influenza propriamente dita, o vírus já está circulando, né? O vírus que causa a gripe, que causa um resfriado. E é importante frisar, doutor, que a vacina da influenza, ela não tem o principal objetivo de fazer com que a pessoa não desenvolva a gripe. Lógico. Hoje em dia, esses vírus, principalmente o H1N1, que é muito comentado, o grande problema dele é a complicação, né? A pneumonia, alguns casos até a morte. Então, a vacina tem esse objetivo de amenizar, principalmente as pessoas que tenham uma susceptibilidade maior em desenvolver aquela complicação, tomar essa vacina. E ter um tratamento mais tranquilo, isso, não é verdade? Também, vamos falar um pouquinho da importância das vacinas, Gisele? A vacina hoje ela é uma estratégia, né, que o Ministério da Saúde usa e que no sistema privado também,
que é a maneira mais eficaz de se prevenir uma doença, né? Então, hoje em dia é muito melhor a gente prevenir uma doença do que tratar. Lógico. Né? Então, ela é de grande importância a nível individual e também a público, porque quando você imuniza um grande número de pessoas, né? Então, Lógico. Quanto maior essa cobertura de vacinação, quanto muito mais melhor, pessoas vacinadas, menos o vírus vai estar circulando. Então, quando a gente tem, por exemplo, 90% da população vacinada contra aquela determinada doença, fica mais difícil do vírus circular. E acaba que essas pessoas que estão vacinadas protegem aquelas pessoas que ainda não vacinaram ou que por acaso menos vacinaram. Chance de se espalhar. Isso, ou que por vacinar e às vezes não soro converte, que a gente fala, né? Não se protegeu por algum problema específico da pessoa. Então, se protege de uma maneira geral. Então, a vacina é um dos mecanismos mais importantes para se proteger contra as doenças hoje. E essas vacinas, inclusive a da gripe, né? Você está falando, não tem uma idade assim, limite para a vacina da gripe, ou todo mundo pode fazer uso dessa vacina? Existe o calendário de vacina preconizado pelo Ministério da Saúde. E existe o calendário preconizado pela Sociedade Brasileira de Imunização. Então, são calendários diferentes. A vacina da influenza, propriamente dita, ela é iniciada a partir dos 6 meses de idade. Por quê? Tá. Ela pode fazer a partir de 6 meses. Não porque se a criança tomar antes dos 6 meses, ela vai ter algum problema. É porque as crianças menores de 6 meses, elas não têm um sistema imunológico totalmente desenvolvido. Então, ela não vai produzir anticorpos se ela tomar essa vacina. A gente não tem uma boa eficácia da vacina. Por isso que ela é feita a partir de 6 meses de idade. E uma idade mais avançada, da gripe, né? Isso. E uma idade mais avançada também não há problema, né, Gisele? Não há problema. Muito pelo contrário. Principalmente os idosos, né, que têm uma imunidade mais baixa, precisam tomar essa vacina e não tem nenhum tipo de problema se tomar. É lógico que a vacina varia muito de vacina para vacina, ela tem um resultado X de, exemplo, 90% num adulto jovem e tem um resultado Y num idoso de 80 anos, porque o próprio organismo dele já tem uma imunidade mais fraca, vamos assim dizer, então ele não desenvolve, não tem tanta eficiência a vacina, mas ainda assim ele tem uma proteção. Eu te perguntei, eu sei que mais para frente um pouquinho nós vamos conversar a respeito do calendário de vacinação, mas às vezes a pessoa com um pouco mais de idade, às vezes tem receio, né, de fazer o uso da vacina. Eu já tenho muita idade, como que eu vou tomar? Será que não vai me fazer mal? Não, então foi por isso que eu questionei você. A vacina não faz mal. A única diferença que nós temos em relação às idades é justamente isso, a questão da eficiência da vacina. Então, em algumas idades a gente tem uma resposta melhor da vacina, em outras um pouco menor. Mas mesmo sendo uma resposta menor, a vantagem é, sem dúvida nenhuma, muito boa para o idoso para poder estar fazendo. Gisele, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com a enfermeira Gisele Scátulo a respeito de vacinas. Gisele, vamos falar um pouquinho das contraindicações para as vacinas? Olha, a vacina tem algumas contraindicações, mas são poucas, né? Na verdade, as vacinas de vírus vivo, principalmente, ou bactéria viva, que a gente fala que é aquela que é atenuada, a gente tem algumas contraindicações, principalmente para pessoas imunodeprimidas. Certo. Tá? E também em doenças agudas, em casos de febre. Febre acima de 38 graus, aí a gente realmente contraindica o uso da vacina. Caso contrário, ela quase não tem contraindicações. Pode ser usada assim, sem problemas, né? Sem problemas nenhum. Né? É lógico que sempre que a mãe vai vacinar, a gente faz uma conversa prévia com ela, pergunta se a criança... Não, a gente fala de criança, mas a vacinação a gente sabe que é para todas as pessoas, né? Todas as idades, mas a gente pergunta se teve algum problema de doença, se ficou com febre nos últimos dias. Então é um checklist meio que a gente faz. Mas é importante, né? Porque são informações que são importantes para o vacinador e para quem vai ser vacinado, né? Porque a gente tem algumas recomendações para ser feitas. Isso. Mas normalmente contraindicação seria só mesmo nesses casos. Existem algumas contraindicações específicas, por exemplo, se a pessoa tem uma reação alérgica,
grave a algum produto que contém a vacina. Porque a vacina, na verdade, a gente não tem somente as bactérias, né, doutor? Sim. A gente tem alguns outros componentes dentro dela, tem corantes, tem estabilizantes, né, conservantes, antibióticos. Então, às vezes, algum componente da vacina, a pessoa pode ser alérgica. De repente, pode desenvolver uma alergia a um dos componentes, isso, né? Não necessariamente, vamos dizer assim, o micro-organismo que está dentro da vacina que causou aquilo. Mas, às vezes, ela tem alergia, por exemplo, ao timerosal, que é um dos conservantes muito utilizado nas vacinas, e ele realmente é um pouco reatogênico, principalmente nas crianças. Então, a gente faz normalmente essas perguntas. Antes, então, é sempre interessante a mãe tá falando, a pessoa falando. Quanto mais informações, melhor. Como qualquer procedimento, né, de saúde, a gente precisa ter sempre... Precisa de informação antes de fazer, né? Ô, Gisele, também tem aquelas falsas, né, contraindicações. São os grandes problemas que nós temos das falsas contraindicações para vacina, que normalmente, principalmente as mães, eu falo as mães principalmente de primeira viagem, que ficam um pouco preocupada, né? Que fala que a criança que está resfriada não pode fazer vacina. Não levei meu filho para vacinar hoje porque ele estava doentinho, né? E não era para fazer. Então, assim, contraindicação mesmo é só em caso de febre alta, né? A criança tá, sei lá, com uma pneumonia, tá com uma amidalite, uma dor de garganta, tá com uma febre alta, então a gente realmente contraindica, não por conta da vacina, mas principalmente para não abaixar mais, né, a imunidade da criança. Exatamente, mas, né? Mas seria só a febre. Mas aí falar, tá tomando antibiótico, não pode fazer vacina. Pode fazer vacina. Tá tomando anti-inflamatório, não pode fazer vacina. Pode então, fazer vacina. Então as mamães que estão nos assistindo, né, prestar atenção na Gisele. Então, assim, antes de deixar de levar a criança para vacinar, procure se informar. Né? No posto de saúde ou mas na sala de vacina. Com quem entende, né, Gisele? Na sala de vacina, olha, o meu filho ficou doente, eu levei no médico, vai passar antibiótico. Por que acontece? Tem algumas vacinas que se a gente atrasar, a gente não pode fazer. Tem um período, principalmente para criança, para adulto nem tanto. Procura a unidade de saúde, procura seu médico, procura enfermeira. Procura, e aí se informa direitinho. Mas exatamente. Uma das principais seriam isso, né? Tá com diarreia, tá com vômito, pode fazer vacina. Tá tomando antibiótico, pode fazer vacina. Então são os principais problemas que a gente vê na sala de vacina, é isso aí. Olha, Gisele, vamos falar um pouquinho a respeito também dos efeitos adversos das vacinas. Sim. Os eventos adversos da vacina, doutor, hoje ele está sendo praticamente o foco na vacina. Porque com essa campanha, de uma maneira geral, do Ministério da Saúde, né, a gente não vê mais algumas doenças graves. Então a gente não vê mais sarampo, a gente não vê mais a poliomielite, né, que é a paralisia infantil, e a gente se preocupa mais com o evento adverso. A gente tem algumas vacinas que causam, depende muito da composição da vacina e depende muito do indivíduo, né? Certo. E aí as mães deixam, às vezes, de levar a criança para vacinar, porque a criança pode vir a desenvolver uma febre, né? Ela pode desenvolver uma reação local, né? Que fica uma induração, fica um carocinho, fica vermelho. Às vezes o local a criança fica enjoada. Então, as mães às vezes deixam de fazer a vacina por conta desses eventos, que ainda nós precisamos melhorar, lógico, às vezes né? vai viajar, alguma coisa, não vou fazer porque senão vou ter problema, né? Mas a gente precisa lembrar que não são todas as crianças que desenvolvem esses eventos, né? E que também a gente tem que pensar que perto da doença o evento adverso não é nada. Assim, a gente sabe que existe, mas ainda é considerado um evento benigno perto do desenvolvimento da doença. Fácil de resolver, né, Gisele? Perto de uma poliomielite, alguma coisa assim, que pode complicar muito a vida da pessoa, mas né? Como a gente não tem visto isso, então a gente não tem visto as doenças, então as mães não se preocupam mais tanto com as vacinas, então às vezes deixam atrasar, às vezes deixam de fazer. Não, eu fui levar a vacina, meu filho ficou 2, 3 dias com febre, ficou enjoado, né? Ficou chorando. Mas a gente tem que pensar no custo-benefício da vacina, né? E hoje fica 2, 3 dias, digamos, como você disse, com febre. Mas Deus o livre, ele adquire uma doença, pode ser até pro resto da vida, né, Gisele? Tem muitas doenças que levam à morte, né? Que são imunopreveníveis hoje, mas que se não tratadas levam à morte. São, por exemplo, é muito difícil ver o tétano, né? Que a gente faz com a dupla adulto, ou com a DTP infantil, ou a penta. Mas ela leva à morte, né? Se instalada propriamente dita e não conseguir controlar. Então são doenças fatais que, graças a Deus, são imunopreveníveis hoje, são tratadas com vacina. Como eu disse, né? É preferível às vezes ficar 2, 3 dias com um pouquinho de febre do que às vezes passar o resto da vida com algum tipo de problema. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Gisele, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje falando um pouco a respeito de vacinas com a enfermeira Gisele Scápula e também neste bloco a presença da Juliana, que vai fazer as perguntas dos nossos telespectadores. Gisele, vamos falar um pouquinho do calendário de vacinas infantil? Tá. Olha, as vacinas que as crianças tomam, eu até trouxe um slide para a gente poder clarear, porque são bastante vacinas, é uma coisa que assusta também as mães, né? O calendário infantil, a criança normalmente inicia ao nascer as vacinas, né? Então ali a gente tem todas as vacinas que são realizadas. Então a gente tem ali no primeiro quadro lá em cima a BCG, que é a vacina contra as formas mais graves de tuberculose, que a criança faz ao nascer. Também ao nascer, ainda na maternidade, é feita a hepatite B, né? Que protege contra a hepatite B, contra a doença, né? Certo. A gente tem, quando a criança faz 2 meses, a pentavalente. A pentavalente, elas são 5 vacinas em uma única aplicação, né? Então, ela faz aos 2, aos 4 e aos 6 meses. Depois a gente tem um reforço com 1 ano e 3 e depois faz com 4 anos também. Aí a gente tem a vacina VIP e VOP, que são as vacinas contra a paralisia infantil, que é a poliomielite, né? Também feito 2, 4 e 6 meses. É lógico que quando a criança às vezes atrasa, tem que fazer um remanejamento do calendário, mas esse é o calendário padrão do Ministério da Saúde, né? Que a gente tem que seguir, que é o ideal que a mãe siga nessas idades. O ideal é a mãe também guardar com cuidado essa carteirinha de vacinação para não se perder, né? Isso é de extremo importante, doutor, porque assim, o documento, a carteira, eu falo que a carteira de vacinação é mais difícil tirar uma segunda vida do que uma identidade, né? E não tanto a mãe, mas os adultos perdem muito cartão de vacina. Tenha certeza, né? Então não pode perder cartão de vacina, é um documento, porque tem vacinas que a gente tem que respeitar o intervalo mínimo, principalmente a febre amarela no adulto, que ele tem que ser feito. Tem a época certa, tem no intervalo de 10 em 10 anos. Quando a pessoa perde, fica difícil de identificar quando ele tomou essa vacina. Você imagina, de 10 em 10 anos, se perder o cartão, a pessoa acaba perdendo, né? Não lembra. Tomou. Então o cartão de vacina é um documento muito importante que não pode ser perdido, tem que ser guardado. Continuando no calendário de vacina infantil, a gente tem também a vacina pneumo 10, que são 10 tipos, né, de bactérias que causam pneumonia nas crianças, então foi um ganho muito bom essas vacinas. Tem a rotavírus, que protege a criança contra diarreia causada pelo vírus da rotavírus, que é um vírus muito grave. Tem a vacina da meningite, que é a meningocê, normalmente faz com 3 e 5 meses. A gente tem a febre amarela, né, também, que faz aos 9 meses. A tríplice viral, que é contra sarampo, cachumba e rubéola. Então tem bastante vacina, né, Gisele? Tem a vacina contra a varicela agora, que entrou há pouco tempo pelo Ministério da Saúde, né, que é a catapora, que a gente ainda tem bastante casos de catapora e judia, bem da criança, né? Gisele? Pois é, vamos ver se agora com a vacina melhora um pouco, né? E depois a gente já vai entrar no calendário do adulto, né? E do adulto? Como que seriam essas vacinas, então? As vacinas que o adulto tem que ter, pelo menos, é a dupla adulto que a gente fala, que é contra a tétano e difteria, né? Que é a de tétano, é uma vacina que, como eu falei para o senhor, é grave, a gente não dá muita bola para ela, mas não só o adulto, que a gente fala de 20 a 59 anos, mas os idosos, principalmente, né? Porque está ali sempre mexendo na terra, numa roça, alguma coisa, e a bactéria da tétano está sempre ali, pode ter um corte na mão. E tem que ficar atento, né? É uma vacina que tem que tomar para o resto da vida de 10 em 10 anos, do adulto, né? A febre amarela também, de 10 em 10 anos. Agora não, já tem um tempo que está pelo Ministério da Saúde a vacina da hepatite B para pessoas até 49 anos de idade. E a gente sabe que a hepatite B hoje é uma doença que está muito mais perigosa do que a AIDS propriamente dita, né? Querendo ou não, a pessoa com AIDS hoje até consegue viver melhor do que quem tem hepatite. Então, a hepatite é uma doença muito grave, transmitida sexualmente. Exatamente. Então, precisa estar aí a vacina para se proteger. Lógico. Né? Então, é feito no adulto também. E a febre amarela a gente faz normalmente para as pessoas de área que vai viajar, para área endêmica, né? Tem o calendário do idoso, que é praticamente... o do idoso é praticamente igual ao do adulto. No adulto a gente faz a dupla adulta, mesma coisa. Faz a influenza anualmente, principalmente, né, que é a vacina contra a gripe. Tem também a vacina de pneumo 23, que é uma vacina contra a pneumonia, que também é feita nos idosos, só que não é anual, né? É 2 doses. Evitar doença, né? O idoso tem uma facilidade maior em desenvolver pneumonia, então é uma vacina que pode ser feita também. A febre amarela a gente só faz se ele for viajar para a área que tem casos, necessite, né, de febre amarela.
E tem o calendário da gestante, que também é extremamente importante, né? Gestante precisa vacinar e é uma coisa que a gente não vê muito, elas não procuram muito a sala de vacina e ela é uma vacina foge um pouquinho, talvez até por medo, né, Gisele? E é importante frisar que a vacina não faz mal para o bebê, muito pelo contrário, vai proteger ela e o bebê, né? Então ela faz a dupla adulta, a mesma coisa, que é a antitetânica, a difteria, principalmente por conta do tétano e por conta do tétano neonatal, durante o parto, né? Essas coisas. Tem também a hepatite B, também é feita em gestante, e principalmente a vacina de influenza, né? A gente teve a campanha aí de influenza e não foram todas as gestantes que foram vacinar, e elas, por estarem grávidas, têm uma imunidade mais baixa, têm uma facilidade de desenvolver as complicações da gripe, então precisa estar tomando a vacina de influenza também. Gisele, antes de começarmos as perguntas dos telespectadores, fala um pouquinho da vacina do HPV, que agora foi tanto divulgada, né? E parece que agora deu uma... A vacina de HPV ela entrou agora no calendário nacional de imunização, né? Tivemos a campanha de introdução da vacina no mês de março. Ela, a princípio, está sendo oferecida para as meninas de 11 a 13 anos. São 3 doses, tá? Da vacina para a menina, para a adolescente estar vacinada, né? Protegida contra o HPV, que é um vírus que pode causar o câncer do colo do útero. Ela tem que tomar pelo menos as 3 doses de vacina. Essa vacina já era oferecida pelo sistema privado, porém o esquema em que o Ministério da Saúde disponibilizou é um esquema diferente do sistema privado, mas é tão eficiente quanto. São 3 doses da mesma forma, porém os períodos são diferentes. Então hoje ela faz no momento 0, aí ela faz 6 meses depois, que agora nós vamos ter a segunda dose da HPV, que vai ser em setembro, porque a campanha foi em março, e em setembro nós vamos ter a segunda dose. E daqui 5 anos ela vai fazer a terceira dose. E essas meninas que ainda não tomaram essa vacina da HPV ainda há tempo, pode ir na unidade de saúde que é feito? Pode, nós estamos com a vacina disponível, né? Principalmente, o que acontece? Como era de 11 a 13 anos, algumas ainda tinham 10 anos no momento da vacinação, então quem estiver completando 11 anos tem que procurar a sala de vacina mais próximo e fazer a vacina de HPV. É uma proteção muito boa, né, Muito importante, é um ganho muito bom para a população, né? A introdução dessa vacina no calendário. Gisele, como sempre tem nossas perguntas, né, que a Juliana separou, né, dos nossos telespectadores. Você pode responder pra gente? Claro. Juliana, você pode fazer a primeira pergunta? Se o meu filho estiver com febre, ele pode tomar as vacinas? É uma pergunta que você, né, uma resposta que você falou agora há pouco, né, mas eu acho que é importante. Foi uma das contraindicações, né? Lógico que a criança febril não tem problema, mas febre alta, acima de 38 graus, normalmente a gente contraindica a vacinação no momento. É pelo menos 3 dias sem febre para poder fazer a vacinação. Juliana, tem mais alguma pergunta? Tem sim, doutor. Em qual idade deve começar a dar vacinas nas crianças? A vacinação infantil ela inicia ao nascer, na maternidade, né? Principalmente a hepatite, ela é feita preferencialmente nas 12 horas ao nascer. Olha então só, a criança nasce, né, já tomando a vacina para ter proteção. Isso é muito bom, né? Próxima pergunta, Juliana. Quais os cuidados que se deve ter após a criança tomar a vacina? Normalmente a gente faz, como eu falei, uma conversa antes com a mãe e a gente orienta quais são os possíveis eventos adversos que aquela vacina pode vir, né, acontecer. Então, uma febre, ela dá um antitérmico de costume que o médico recomendou, né? Às vezes, uma reação local, a gente recomenda estar fazendo compressa fria no local para diminuir o inchaço, a dor local para a criança, principalmente nos 2 primeiros dias da vacinação. E caso venha surgir qualquer outro tipo de evento ou sintoma que a criança desenvolva após a vacinação, procurar a sala de vacina para informar o profissional, porque o Ministério faz todo um acompanhamento desses eventos. Importante, né? Não fazer coisas sem perguntar. Tem mais alguma, Ju? A vacina do HPV pode ser tomada por mulheres e homens? Sim, ela pode ser tomada, porém a vacina que está sendo fornecida para o Ministério da Saúde, a princípio, é só para meninas. No sistema privado, os homens podem tomar também a vacina contra a HPV. E a idade HPV. seria mais ou menos a mesma idade das meninas? Não, no sistema privado, se eu não estou enganada, acho que é até 25 anos de idade que faz a vacina de HPV. Porque a vacina são 4 tipos de vírus, né, que causam o câncer do colo do útero. Então a gente tem 2 tipos de vacina. Tem uma vacina bivalente e quadrivalente. A bivalente, ela protege mais só contra as lesões, né?
e a quadrivalente também contra as lesões do câncer do colo do útero. Então vamos prevenir, né? Juliana, tem mais alguma pergunta? Doutor Luciano, por hoje é só. Você, telespectador que estiver nos assistindo, se tiver dúvidas ou sugestões de pergunta, pode enviar pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br e até a próxima semana. Gisele, quero agradecer muito a tua presença. Gostaria de continuar conversando com você, que está muito bom, né? Mas muito obrigado mesmo. E antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu agradeço a presença, né? A gente poder levar um pouco mais de informação a respeito de um assunto que é muito importante para a população de uma maneira geral. E eu queria deixar aqui só que as mães e as pessoas que têm alguma dúvida sobre vacina, que procurem um profissional, né, da sala de vacina, que ele vai estar tirando as dúvidas, lembrando que elas vêm para proteger, né, não para prejudicar, né? Exatamente, terão o maior prazer, né, informar as mães, né, o pessoal, tirar as dúvidas, né? Isso, tá lá para poder justamente, porque é um assunto que causa um pouco de medo, de ansiedade, então nada melhor do que esclarecimentos a respeito desse assunto. Gisele, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Juliana, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.